Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Privilégio estarmos juntos para conversarmos sobre a Bíblia. Estamos seguindo o nosso circuito bíblico e hoje nós vamos conversar sobre a semana 3 do nosso circuito, sobre a vida de Jó. Começamos a ler na semana passada o livro de Jó, um livro emblemático, um livro que tem muitos ensinamentos interessantes e eu vou destacar um deles, mas antes a gente vai orar e pedir a Deus que nos abençoe, nos dirija, que Ele abra o nosso entendimento para que a gente compreenda a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor é maravilhoso, bondoso, o Senhor é compassivo, Deus de misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, aqueles que declaram que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre, são encontrados com o coração repleto de paz e propósito de que o Senhor é Deus e nos deu uma missão, e isso é um verdadeiro privilégio viver essa vida com essa perspectiva, com esse prisma. Eu peço que de maneira muito especial, o Senhor nessa hora abra o nosso entendimento para que a gente entenda a palavra que vai ser conversada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos falar hoje sobre maturidade, a partir do texto de Jó, no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo de Jó. Maturidade não é alguma coisa que nós, se quisermos, vamos... se eu quero ser maduro, eu serei. Se eu não quero, eu não serei. A maturidade não vem com a idade. A maturidade para os crentes em Jesus Cristo é mandamento. Jesus ensina que as coisas de menino a gente deixa quando é menino, e aí quando a gente vira homem, a gente tem que viver coisa de homem. Então, maturidade é uma obrigação de cada crente, se tornar maduro, madura. E aí a gente aprende algo muito interessante na vida de Jó, no primeiro capítulo. Para quem não se lembra, ou quem está chegando aqui agora, não conhece da Bíblia, o livro de Jó é uma narrativa muito interessante sobre um encontro de Satanás que vai na presença de Deus e Deus chama a atenção de Satanás apresentando um homem íntegro, um homem reto, um homem chamado Jó. E aí o diabo ele fala, beleza, mas o cara é afortunado, o cara é rico, o cara tem propriedades, tem uma boa família, tá tudo certo com ele. E aí Deus fala, tudo bem, nisso você pode tocar, eu garanto para você que ele não vai me negar, ele vai continuar firme aí no homem que ele é, porque eu conheço o coração desse cara. Então o diabo sai da presença de Deus e aí as catástrofes começam a acontecer na vida de Jó. Jó perdeu tudo, menos a sua saúde aqui, capítulo 1, menos a sua saúde e a sua esposa. O resto foi tudo embora. Todas as posses, tudo que ele tinha, os filhos, as filhas, tudo foi perdido. E aí Jó perdeu tudo. Imagina você, a gente não pode olhar a Bíblia e ler o texto bíblico e ficar somente lendo um relato, como se a Bíblia fosse para o nosso conhecimento. Não, a gente precisa ler a Bíblia e tentar nos implicar nos processos. Tenta se colocar no lugar de Jó. Primeiro eu preciso perguntar para você se o seu jeito, se a maneira como você vive, o seu estilo de vida chamaria a atenção de Deus, destacaria você dos outros. Tamanha a sua integridade, tamanho o humano irrepreensível que você é, tamanho o quão temente a Deus você é. É a primeira coisa que eu preciso questionar, perguntar, refletir com você. Segundo, você é alguém rico, tem tudo. Se não é rico, beleza, você tem tudo que você precisa aí, vai. Tem um lugar para morar, você tem
como se locomover, você tem relativo à saúde, você tem uma família, ou você tem um bem-estar, vai. E aí, de repente, você perde tudo, só não perde a sua saúde. Como é que você ficaria? Como que você reagiria diante disso? Então, o homem Jó, que chamou a atenção de Deus, que Deus destaca, ele reagiu da seguinte maneira, versículo 20 de Jó, capítulo 1. Ao ouvir isso o quê? As últimas notícias das catástrofes que aconteceram, que acometeram a sua família, os seus filhos. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Tudo isso em sinal de humilhação, de sofrimento, mostrando arrependimento. E aí, depois disso, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração a Deus. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Irmão, irmã, amigo, amiga, a fé que Jó tinha, o relacionamento que Jó tinha com Deus, não era um relacionamento imaturo, não era um relacionamento de menino, era um relacionamento de homem experimentado, homem que vivia com Deus. Não estou falando que Jó não sentiu o golpe, ou os golpes. Sem dúvida alguma, ele sentiu o golpe aqui já. Mais para frente, à medida que você for lendo o livro de Jó, você vai vendo que sim, ele sentiu muito o golpe. E acusou o golpe. Mostrou que sentiu. Aqui, Jó perdeu todos os seus filhos e todos os seus bens. De uma vez. E mesmo assim, ele permaneceu adorando a Deus e declarando com a sua boca que nada daquilo que ele tinha, nada daquilo que ele possuía, seja bens, sejam bens, sejam relacionamentos com os filhos, eram maiores do que Deus. Eu olho para a vida de Jó e fico perplexo com o tamanho, com a profundidade, com o lugar de maturidade que esse homem tinha em Deus. É possível que por muito menos você e eu, que nos dizemos homens e mulheres de fé, já tenhamos chutado o balde com Deus. Acusaríamos Deus até de ter roubado de nós os nossos bens, ter sido mal com a gente, deixando que os nossos filhos fossem mortos. E não foi um filho só não, foram todos. Por muito menos, por uma perda de casa, por um alagamento, por um assalto, por uma enfermidade que nós fomos acometidos ou estaríamos sendo acometidos, a gente poderia estar negociando esse relacionamento com Deus e blasfemaríamos contra a pessoa de Deus. Quando eu olho para Jó, eu aprendo que quando algo assim acontece, quando nós somos assaltados por uma tragédia, quando nós somos assaltados, surpreendidos por alguma coisa que vai mexer com a nossa necessidade de controle, com a nossa necessidade de cuidar da nossa própria vida,
Quando as coisas saem do controle, quando as coisas perdem o rumo que eu imaginaria, que eu imaginava que a vida estava seguindo, eu aprendo que sim, a gente tem o direito e pode rasgar as nossas vestes, em sinal de humilhação, raspar a nossa cabeça, mostrar para Deus que a gente está sofrendo, que as coisas são maiores do que a gente pode até mesmo suportar no nosso entendimento. Sim, nós podemos dizer para Deus que está doendo, que o golpe foi forte. Deus deseja isso na relação que Ele tem conosco, numa relação madura. Deus quer que a gente seja sincero no nosso tratar. Eu tenho 2 filhos. E o que eu mais quero dos meus filhos, como pai, é que os meus filhos se sintam à vontade, na relação que eles têm comigo, de falar tudo o que eles pensam, tudo o que eles sentem, para o pai deles. Tudo, de qualquer assunto, de qualquer coisa. Esse é o meu grande desejo. Se eu estou acertando com o meu filho, com a minha filha, eu desejo que ele tenha a liberdade de, se quiser, conversar comigo que, pai, você está acertando comigo. Se eu estiver errando como pai, eu também desejo e batalho por isso, que os meus filhos tenham a liberdade de sentar comigo e falar, pai, eu acho que você está vacilando comigo, eu acho que você está errando comigo nesse lugar. Eu acho que o senhor precisa corrigir nesse lugar aqui, ó. A minha relação com Deus precisa ter esse tipo de liberdade para nós nos expressarmos a Deus sobre todo e qualquer assunto da vida. Ou você acha que Deus te proibiria de, caso alguma coisa acontecesse com você, com a sua saúde, com a sua família, com seus bens, com as coisas que você tem, com sei lá, com o quê? Deus iria tolir você, proibir você de dizer, pai, doeu, hein? Essa doeu. Essa foi uma ferida grande aí. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Primeira coisa que eu vejo aqui, nesse lugar de maturidade da relação com Deus, é isso. Que eu posso, e arrisco dizer, devo dizer para Deus que o golpe foi sentido. Que eu senti que está doendo. Que eu não esperava que meu filho ou minha filha tivesse envolvido em drogas ou tivesse questões relacionadas à sexualidade, que eu não concordo no olhar cristão. Que os relacionamentos dos meus filhos são relacionamentos que eu avalio como destrutivos. E por aí vai. Deus ele quer que a gente converse com Ele sobre as coisas. Lá, quando Deus criou todas as coisas e colocou o homem no jardim, Deus tinha a maior alegria de Deus, não era que Adão e Eva ficassem cumprindo mandamentos. Não era sobre isso, gente. Quando era tudo perfeito, o perfeito era o relacionamento. Todas as tardes o Senhor vinha para poder trocar ideia, conversar. Imagina, tomar chá da tarde com o pai, sabe? Tomar um cafezinho, bater papo sobre os nomes dos animais que foram colocados, ou a beleza de uma montanha, ou a descoberta de uma flor mais bela do que eles já tinham visto. Entende? Relacionamento, falando sobre a vida. Esse é o lugar que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Não é que sejam robôs que cumprem mandamentos. Não é. É sobre um relacionamento nutrido em honestidade e em verdade todo o tempo. O que Deus quer dos seus filhos é que eles cresçam a partir de uma relação íntima, pessoal, saudável. Eu aprendo mais. Depois que Jó expressou o que estava no seu coração, rasgando o seu manto e raspando a sua cabeça,
Jó se prostrou, rosto em terra, em sinal de humilhação, e começou a adorar o Senhor Deus. Depois que a gente acusa o golpe, expressa o nosso coração para Deus, ato contínuo, nós precisamos colocar na nossa boca adoração e exaltação ao nome de Deus. Porque isso é aplicação de fé diante de uma circunstância adversa. Isso mostra maturidade. Agora, se a cada golpe que você toma, a cada revés na vida que vem sobre você, a cada assalto de coisas terríveis sobre a sua vida que você e eu somos acometidos, querendo ou não, você até expressa para Deus, mas começa a viver a sua vida do jeito que você quiser, sem adorar a Deus, vivendo na força do seu braço, tentando vencer aquelas coisas que estão acontecendo, você vai para um caminho equivocado. E esse caminho mostra que a sua relação com Deus não é uma relação madura. E você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Precisa aprofundar em Deus. E a adoração de Jó saiu da sua boca dizendo: nada do que eu tenho importa mais do que a minha relação com Deus. Saí nu do ventre da minha mãe. E é nu que vou partir. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu, quando perdemos alguma coisa, dizemos exatamente isso. Louvado seja Deus porque eu perdi. Tá tudo bem perder, porque eu não perdi o que é fundamental e essencial, que é a minha relação com meu pai. Jó não negociou a relação dele com Deus, o amor dele a Deus, por causa das coisas. Mesmo que dentre essas coisas estavam seus filhos. Muitas pessoas perdem seus filhos e se afastam de Deus. Como se Deus tivesse a obrigação de manter vivos os filhos da gente. Deus não tem essa obrigação. A obrigação de Deus é estar conosco, assim como esteve com Jó, nos ajudando a ser maduros nele. Maduros nele. Uma relação madura em Deus, que é maior do que qualquer coisa que a gente pode ter, ganhar, possuir. O texto bíblico afirma no versículo 22, para terminar, é que em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó venceu. Jó venceu. Porque foi maduro em Deus, Jó venceu. Mas como assim? Ele venceu perdendo tudo? Sim, porque ele não perdeu tudo. Ele não perdeu o seu Senhor. Ele não perdeu o seu Deus. Ele não perdeu a relação, ele não parou de olhar para o Senhor. Doeu o golpe. Sofreu muito. Mas não pecou. Permaneceu adorando. Nada do que ele tinha dominava o seu coração. Nada do que ele possuía era um Deus para ele. E é por isso até que eu arrisco dizer que ele poderia, como no futuro ele foi restituído, ele poderia ter o que ele tinha, porque aquilo não ocupava o lugar de Deus. E aí Deus tem alegria, gente. Deixa eu falar um negócio. Deus tem alegria de abençoar as pessoas. Mas ele só vai abençoar nesse lugar das finanças quem não é apegado, né? Se você quer ser muito rico porque você quer oprimir os outros, lascou. Mas você fala que não quer oprimir, mas você começa a ganhar $100 a mais, você já começa a oprimir. Imagina quando você tiver 1.000, 10.000, 100.000 a mais. Jó me ensina a ser maduro. Eu quero aprender a perder como Jó aprendeu. Eu quero aprender a ser maduro como Jó, que expressa o que sente, se humilha na presença de Deus e adora o Senhor
quando tudo, humanamente falando, foi perdido. Eu quero permanecer como Jó, maduro em Deus, crendo que eu não perdi o mais valioso, que é a minha rotina com o Pai, a minha relação com Jesus, a minha intimidade com o meu Senhor. Maturidade é algo que se conquista. À medida que você vai querendo viver mais maduro, e mais maduro, e mais maduro. Uma dica prática que eu poderia te dar é: se relacione com pessoas mais maduras do que você. Pessoas que desafiam você a ser melhor em Deus, melhor humano, melhor com os outros, melhor estudioso da Bíblia, melhor que jejua mais, que aprende melhor sobre o jejum, entende? Mais maduras. Geralmente são pessoas um pouco mais velhas do que você, geralmente. Às vezes não. Eu sou pastor que sou mais novo do que alguns. Eu ajudo pessoas a caminharem em Deus. Não é a idade que faz maturidade, lembra que eu falei no início? Mas é uma coisa prática que você pode exercitar. Para que a gente junto seja como Jó. Maduros no relacionamento com Deus. Que o Senhor te abençoe e Ele te guarde. Que você cresça. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.